Vamos falar com a Heloísa Vilela, nossa correspondente em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro já embarca para Nova York, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU, como a gente estava falando. Tradicionalmente, o discurso de abertura da Assembleia é do presidente brasileiro. E a nossa correspondente Heloísa Vilela está acompanhando essa expectativa e vai conversar com a gente ao vivo agora. Oi, Elo, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Roberta. Pois é, o Brasil é sempre o primeiro país a discursar, né? Só quem fala antes é o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e o presidente da Assembleia em si. Aí vem o Brasil e, em seguida, normalmente, os Estados Unidos, porque cedia a ONU aqui em Nova York. Mas esse ano não vai haver aquele encontro no corredor que volta e meia acontece entre o líder brasileiro e norte-americano, porque Joe Biden adiou o discurso dele para quarta-feira por causa da viagem para o enterro da Rainha Elizabeth II. Mas o presidente Jair Bolsonaro chega hoje à noite aqui a Nova York. Ele vai ficar num hotel aqui atrás e ele vai amanhã cedo para a ONU, faz o discurso e tem 2 reuniões bilaterais já confirmadas com a Polônia e com o Equador, algumas outras que talvez ainda sejam confirmadas, e vai embora logo depois do almoço. Agora, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, fica aqui em Nova York até o fim da semana e já tem mais de 10 reuniões agendadas com ministros de outros países. Ele, inclusive, vai se encontrar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, terá a reunião com os representantes do BRICS e de outros grupos. Então, ele vai ter uma agenda extensa diplomática, mas o presidente Jair Bolsonaro fará um discurso e logo depois do discurso, 2 bilaterais confirmadas e mais tarde, depois do almoço, volta para o Brasil por causa dos compromissos de campanha. Eu volto com você, Roberta. Obrigada, Elo, pelas suas informações. Vai se esconder da chuva que eu estou vendo que começou aí no friozinho de Nova York. Obrigada. Gente, vamos voltar a falar sobre a expectativa agora da viagem. Bolsonaro sai de Londres, vai a Nova York fazer a abertura da Assembleia Geral da ONU. Caio Junqueira, na sexta-feira, você, Uribe, adiantaram algumas informações sobre o tom desse discurso, também focado nas eleições. O que dá para a gente esperar? É um discurso muito parecido com o discurso interno, que é tentar enaltecer melhorias no campo econômico, redução da inflação, redução do desemprego, preço da gasolina e por aí vai. E tentar também fazer críticas à oposição, né? Ao PT e à esquerda brasileira. Então é o mesmo eixo, é bem interessante, né? Que é o mesmo eixo da campanha daqui, vai virar um palanque lá, a ONU também, né? E parece que também, sempre esses discursos, o Itamaraty prepara, vai para o Palácio, é assim que funciona e a gente assim, sempre cubra essa tentativa de adivinhar o que o presidente vai falar nesses discursos da ONU. Esse ano é a 4ª vez. O Itamaraty prepara, vai para o Palácio do Planalto e o presidente revisa. Então, sempre tem na diplomacia brasileira ali um certo receio de como essa revisão acaba sendo feita por parte ali do entorno do presidente e do próprio presidente da República. Mas um ponto importante é que esse discurso ele tem sido pensado não só pela diplomacia brasileira, mas também pelo comitê de campanha. Então vai ser um discurso muito eleitoral mesmo, de fechamento, de encerramento, de prestação de contas. Quer falar de pandemia, quer falar de economia, quer bater na esquerda, que é o principal alvo. Esse deve ser o foco principal. O Felipe Moura, Brasil, mas o presidente Jair Bolsonaro segue script? Eu acho que na Assembleia Geral da ONU ele segue. Acontece que ele participa da preparação desse texto antes. Ele deve chamar atenção para a melhora de alguns indicadores econômicos. Ele deve falar mal de governos passados, geralmente sem citar o nome diretamente dos envolvidos nesses discursos mais diplomáticos. A tendência é que se fale, nós mudamos, antes o Brasil enfrentou um período de corrupção, etc. Fica uma coisa meio indireta associada aos governos do PT, associada ao atual rival dele. Acho improvável que ele cite diretamente o nome, seria um pouco mais ousado. Vai colocar a culpa, evidentemente, de todos os problemas que ele teve na pandemia, na guerra do Putin na Ucrânia, e mostrando que o Brasil atravessou isso melhor do que outros países, muito embora a economia do Brasil tenha crescido abaixo aí da média global, como estão apontando alguns estudos nesse campo. Mas ele vai fazer um discurso para dentro, para o eleitorado brasileiro,
disfarçado de discurso diplomático. E pode ser que esses incidentes na viagem dele ao Reino Unido sejam acoplados ali também de alguma forma ao discurso. Ele pode dizer que, apesar de a imprensa persegui-lo ou muitas vezes criticá-lo além da conta, etc., que ele não defende a regulação da mídia, que é isso que o Lula defende, né? Pelo menos com essas palavras, e o Bolsonaro interpreta como algo muito mais grave. Então, eu acredito que vai haver uma série de alfinetadas em relação ao seu adversário imediato e também uma série de pinceladas sobre o lado positivo que ele enxerga na gestão dele, colocando a culpa sempre nos outros. Nessa apuração do Gustavo Uribe, gente, ele também diz que Bolsonaro vai falar que precisa livrar o Brasil do comunismo, né? Como se a gente vivesse algum tipo de comunismo por aqui, ou já tivéssemos vivido na história. O que é mais importante que dá para a gente esperar, Raquel? Roberto, eu acho que ele só não vai pedir voto, mas vai ser ele vai transformar a ONU num palanque eleitoral. E verdade seja dita, não é inédito. A maioria dos presidentes usa esse espaço como um espaço para falar com o seu público interno. Eles não usam esse espaço para falar com os entes internacionais. E Bolsonaro, dessa vez, você vê que ele está numa correria gigantesca, né? Ele tem 2 encontros bilaterais, a Elô falou. Então, o objetivo é explorar aquele holofote, explorar o espaço de mídia, porque, como é usual, todo mundo deve transmitir. É um espaço que nenhum concorrente dele na campanha vai ter e voltar para o Brasil para continuar fazendo campanha. Eu acho que tem uma questão aí que é a credibilidade que a abertura da Assembleia Geral da ONU dá. Ele pode tentar usar aquele palanque, aquela imagem para referendar que existe uma dúvida sobre urnas eletrônicas, para referendar uma série de opiniões, para dar credibilidade a essas opiniões que muitas vezes não dão na cobertura tradicional de um processo eleitoral. Na mesma estratégia que ele utilizou na crítica ao PT agora, quando usou uma série de matérias de jornal para falar que era verdade as denúncias de corrupção que foram feitas contra o PT. Para mim, mais importante do que o discurso em si será a reação, não só que a imprensa nacional dará a isso, mas principalmente a imprensa internacional. Acho que essa reação poderá ser usada pela campanha do Partido dos Trabalhadores. Você tem algum sinal, Caio, de que ele vai atacar urnas eletrônicas? Porque ele não fez isso Zero, nem no né? 7 de setembro, que era o público. A última vez que ele atacou a urna foi na reunião com os embaixadores. Ele está que segurando muito isso. Mas o ataque à urna se dá de várias formas, né? Se dá quando ele fala eleições limpas, o ataque à urna se dá quando ele fala que irá ganhar no primeiro turno, a não ser que o TSE faça alguma coisa. Então vamos entender a lógica do ataque às urnas, a lógica da credibilidade do pleito, e isso ele fez ontem. Né? Mas é diferente o tom que ele adotava até a reunião dos embaixadores. Não, claramente é diferente. Completamente diferente. Mas a reunião dos embaixadores, Caio, foi focado na urna eletrônica. Sim. Mas ele não parou de atacar a credibilidade, é esse o contexto que eu quis dizer, a credibilidade do pleito. Sim, mas é que eu não acho que ele vai repetir o tom que ele usou com os embaixadores. Não, nem de perto. Que seria o mesmo público, vamos não, nem de assim, perto, porque senão vários países iriam ter que reagir da forma que agora, porque foi um desastre. A mensagem que foi por meio dos embaixadores seria o ambiente local. Não, né? E suscitaria com que várias embaixadas voltassem a soltar aquelas notas reconhecendo o valor da nota. O que está claro é se ele irá ou não irá usar a tribuna para questionar o pleito. E isso ele tem feito cotidianamente. Isso que eu ia lembrar, Renato, depois da reunião com embaixadores, gerando várias reações internacionais fortes, inclusive dos Estados Unidos. Apoiando o nosso sistema aqui eleitoral. Mais de uma, Deixa eu passar para o Felipe Moura Brasil arredondar a expectativa para esse discurso. Ele deve tocar na questão da segurança das nossas urnas, Felipe? Olha, a campanha dele não quer que ele toque nesse assunto da maneira aloprada como ele já tocou várias vezes. E o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido dele, o PL, e que passou 11 meses na cadeia porque teve envolvimento com o Mensalão, ele está cuidando da produção desse texto também. Então eu imagino que haja muita gente ali tentando puxar a orelha do Bolsonaro para que ele não seja muito agressivo nesse sentido. Eu acredito que ele vai
dar algum jeito de falar do apoio que ele vem recebendo dos brasileiros nas ruas, de alguma maneira assim, mais sutil, isso pode estar colocado no texto, embora o Bolsonaro espontaneamente não seja sutil, mas é que esse texto precisa ter uma certa capa, um certo invólucro ali, uma certa aparência de um pronunciamento diplomático, por mais que ele esteja falando com o público interno aqui no Brasil. Então, ele tem dito, né, ele deu uma declaração grave, né, na TV, inclusive, falando que se ele não tiver 60% de resultado na urna, há algo de anormal no Tribunal Superior Eleitoral, que é uma declaração que incita ao tumulto no processo eleitoral. Ele não vinha nesse tom, mas volta e meia ele volta a esse tom. Na ONU é um discurso mais preparado, acho difícil ele improvisar em cima disso. Mas certamente ele vai exaltar a mobilização em massa que ele teve de alguma maneira indireta. Vamos seguir acompanhando também como é que deve ser a repercussão dos outros países.